Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos peregrinos, presida esta celebração eucarística o Bispo São Dom Manuel António, Bispo Emérito de São Tomé e Príncipe, a quem damos muito boas-vindas a este lugar, onde inclusive foi ordenado. Portanto, tudo de bom e que Nossa Senhora o acompanhe sempre no seu caminho. Obrigado. Vamos então preparar-nos para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, esta Eucaristia, neste lugar tão significativo para todos nós. Preparemos o nosso coração, reconhecendo o nosso ser de pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que pelas práticas anuais do sacramento quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e demos testemunho dele com uma vida digna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre as quais a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas
Quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele, nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu fruto da árvore e comeu, depois deu ao marido, que comeu juntamente com ela. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Pecamos, Senhor, tende piedade de nós. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Pecamos, Senhor, tende piedade de nós. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Pecamos, Senhor,
Espírito generoso. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca cantará o vosso louvor. Pegamos, Senhor, tenha piedade de Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, à lei existia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado, por uma transgressão à semelhança de Adão, que é a figura daquele que há de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só todos pereceram, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, que concedeu com abundância a todos os homens. E esse dom não é como o pecado de um só. O julgamento que resultou desse único pecado levou à condenação, ao passo que o dom gratuito, que veio depois de muitas faltas, leva à justificação. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só, veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra da justiça de um só, virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará aos seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o diabo o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou-o e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, acabamos de escutar a palavra de Deus que a Igreja nos apresenta neste primeiro domingo da Quaresma. Em todos os primeiros domingos da Quaresma nós temos o relato das tentações de Jesus contado pelos evangelistas sinóticos, que são Mateus, Lucas e Marcos. E este ano, concretamente, que estamos no ano A da nossa liturgia, nós temos a narração segundo o Evangelho de São Mateus. Estas tentações recordam-nos que todos nós, como homens e mulheres que somos, vivemos rodeados pelo pecado. A tentação faz parte da nossa vida. E a Sagrada Escritura diz-nos que logo desde o início o homem, depois de criado, sofreu a tentação de abandonar os planos de Deus para a sua vida e deixar-se guiar, sim, pelos seus próprios planos, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias ambições. No fundo, a grande tentação do homem é sempre essa: abandonar Deus para se tornar Ele o Deus da sua vida, o Senhor da sua vida. Essa foi a tentação de Adão e Eva, que nos descreve com esta imagem toda desta serpente, esta árvore no jardim, esta leitura do livro do Gênesis. No fundo, o que o autor deste trecho que nos narra a criação do homem e da mulher nos diz é que o homem e a mulher foram criados segundo um projeto. Foram criados para passearem com Deus, para terem Deus na sua vida. Mas para isso tinham que deixar de comer o fruto do bem e do mal e o fruto da vida, da árvore da vida. Isto é, tinham que perceber que eles não eram autónomos em decidir o que era bem e o que era mal, e não eram os senhores da vida. Deus é que é o Senhor do bem e do mal e o Senhor da vida. A grande tentação do homem é querer ser Ele o Senhor da sua própria vida e da vida dos outros, e querer ser Ele também a determinar o que é bem e o que é mal.
segundo os seus próprios interesses. Pensando assim que, ao fazer isso, ao assumir essa realidade, o homem se torna como Deus, se torna cheio de vida. E, no entanto, quando isso acontece, o homem apenas descobre a sua nudez, a sua realidade de homem, a sua realidade de ser um pouco de pó, a quem Deus deu o espírito vital. O homem é sempre frágil, é sempre pó. Do pó nasceu, ao pó há de voltar, como recordamos na quarta-feira de cinzas. E por isso uma opção sem Deus é sempre uma opção que leva o homem ao não ser, que leva o homem ao vazio, que leva o homem a confrontar-se apenas com a sua realidade frágil, pecadora, a confrontar-se com a sua nudez. É desta maneira, com estas imagens todas, que a primeira leitura descreve a realidade do homem quando abandona os caminhos de Deus e se deixa seduzir pelo desejo de querer ser Ele o Deus da sua vida. Mas, se de facto, por um só homem, por Adão, entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, como nos diz São Paulo na segunda leitura, também por um homem, Jesus Cristo, novo Adão, entrou a graça, entrou a vida. E isto porque Cristo veio assumir também Ele a realidade humana, a nossa humanidade. Mas, em contraponto com Adão, Ele quis fazer sempre da vontade do Pai o ideal da sua existência. Quis fazer da obediência ao Pai o rumo da sua vida, não se deixando seduzir pelas tentações que foi também vivendo na sua vida. Estas tentações que então São Mateus resumiu no quadro que acabamos de escutar. São Mateus diz-nos que Jesus, depois do seu batismo no Jordão, depois de também ele ter recebido o Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. O deserto para os judeus era sempre aquele lugar que fazia referência à libertação do povo do Egito, que, libertado do Egito, fez um caminho pelo deserto até à terra prometida. Então o deserto surge como o lugar onde nós nos confrontamos com a nossa fragilidade e somos convidados a purificar-nos para podermos também nós caminhar para a terra prometida, caminhar ao encontro de Deus, caminhar para o bem maior que é o amor de Deus na nossa vida, esse amor que nós esperamos viver um dia para sempre na vida eterna, onde então sim atingiremos a plenitude da vida. Mas neste deserto a tentação faz-se presente e Jesus vive também este deserto e vive a tentação. Essa tentação que começa pelo pão. Se és filho de Deus, faz que estas pedras se convertam em pão. A tentação dos bens materiais. Se tu és grande, Senhor, olha, tanto faz com isto tudo dinheiro, vive para o dinheiro e tendo dinheiro vai ser feliz. A felicidade do dinheiro, dos bens materiais, que nós hoje vivemos de uma maneira tremenda, tremenda. E os bens materiais acabam por se tornar senhores de nós, senhores da nossa vida. E a verdade é que a gente depois vê gente obcecada por ter e terminarão nus, terminarão pó como nasceram, por mais dinheiro que tenham, por mais dinheiro que tenham. Esta tentação está sempre muito presente na nossa vida. E Jesus Cristo responde: não é só do pão que o homem vive, não é só do dinheiro que o homem vive, não é por ter muito dinheiro que o homem é feliz. A plenitude da vida atinge-se se nós fizermos, em primeiro lugar, da palavra de Deus o nosso alimento de cada dia. A segunda tentação, a tentação da fama. Hoje todos querem ser famosos. Hoje todos querem aparecer numa televisão, querem fazer um vídeo,
Hoje toda a gente faz qualquer coisa para ser famoso. A fama sempre uma tentação também muito forte diante de nós. Se tu és filho de Deus, atira-te deste pináculo abaixo e as pessoas vão ficar admiradas contigo. O povo que dizia, tu já que dizes que és Messias, que és Salvador, faz um sinal aqui diante de nós, mostra que tens força, que de facto és grande, como dizes. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Foi sempre a tentação que Jesus viveu ao longo da sua existência. A tentação da fama, de se mostrar grande. Mas não é isso que dá felicidade ao homem. E nós, de facto, conhecemos tanta gente famosa e que depois acaba no mundo da droga, acaba no suicídio, acaba numa vida sem sentido. A última tentação, a tentação do poder. Disse que o demónio levou Jesus a um alto monte e lhe disse: dar-te-ei todos estes povos se prostrado me adorar. O poder. Hoje também o poder domina a nossa vida. Hoje também o poder está aí. E infelizmente temos tantos que vivem dominados pelo poder. E que são ditadores, e que dominam os seus povos, e que fazem guerra para dominar mais povos, e que afirmam o seu poder pela tortura, pela violência. Pensemos o que está a passar na Nicarágua, onde até um bispo mandaram para a prisão. Pensemos o que se passa na Rússia com a invasão da Ucrânia. Pensemos em tantos países de África explorados pelos seus próprios chefes de Estado, que fazem daquilo as suas quintas, explorando as suas pessoas e enchendo as suas prisões de gente inocente. O poder mata, o poder leva à violência. Mas Jesus Cristo recusa esse caminho. Para Ele, o seu caminho será sempre o caminho da obediência, o caminho da pobreza, o caminho da entrega, o caminho da solidariedade para com os irmãos que sofrem, o caminho do perdão e da misericórdia, o caminho do amor. E esse também deve ser o nosso caminho. Estas tentações estão também na nossa vida, mas olhando para Cristo, saibamos nós também resistir-lhes e aprender com Cristo a termos um coração simples e optarmos sempre, alimentados pela Palavra de Deus, pelos caminhos de Cristo, pelos caminhos da fraternidade, da justiça e da paz, pelos caminhos do perdão e da misericórdia, pelos caminhos do amor. Assim seja. Proclamemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. E por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela Palavra e pelo Espírito, cantando. Salvador do mundo, salvai-nos. Salvador
pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu, ao criá-los à sua imagem e semelhança, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas diligentes do Evangelho, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Por nós próprios e pela nossa comunidade, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida em Cristo e à sua Páscoa, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinaste pela palavra de Jesus que o homem não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto para escutarmos sempre mais a sua voz. Por Cristo nosso Senhor. Benigno Criador, ouvigamente as nossas orações e o nosso pranto neste sagrado tempo da Quaresma. Compadecido, olhai-nos, ó Deus Santo. Justíssimo juiz das nossas almas, vós conheceis a enfermidade humana, voltando para nós arrependidos, pedimos vossa graça soberana. Estas nossas humildes oferendas, aceitai, ó Santíssima Trindade, e levai-nos no amor purificados ao esplendor da vossa eternidade. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Salve a sua dos nossos sacrifícios, para a glória do seu nome, para nosso bem e para a santa. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do venerável sacramento da Quaresma. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco.
corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graça sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornei-a perfeita na caridade, comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos,
os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudemo-nos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha nada, mas dizei uma palavra.
Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por Cristo nosso Senhor. Vamos agora proceder à bênção dos objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendico os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objetos religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Só mais um bocadinho da vossa atenção. Hoje, às 14 horas, aqui no recinto de oração, teremos a Via Sacra e, por isso mesmo, não haverá a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria. No dia 3 de março, sexta-feira, Via Sacra, no recinto, na colunata, às 14 horas. No próximo sábado, dia 4 de março, é também o primeiro sábado, a devoção dos primeiros sábados. Teremos missa às 11 horas na Basílica da Santíssima Trindade. Às 14 temos a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, aqui na Capelinha das Aparições. E às 15 horas, meditação e adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trindade. Domingo, dia 5 de março, celebra-se o 103º aniversário do nascimento de Santa Jacinta Marto. E teremos Via Sacra às 14 horas no recinto de oração. Neste dia não haverá hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria. E também, no dia 5 de março, às 15h30, na Basílica do Rosário, temos o segundo encontro nesta Basílica com uma palestra pelo Padre José Nuno Silva sobre o tema Creio, Adoro, Espero e Amos. Viver teologicamente a partir da mensagem de Fátima, seguido de um momento musical. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Desça a vossa bênção abundante, Senhor, sobre o povo que vos suplica, para que aumente a sua esperança na tribulação, se fortaleça a sua firmeza na tentação e alcance a redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças. Um bom domingo para todos.